Imagina deitar, relaxar e deixar a mente viajar para o lugar mais distante que conseguimos imaginar, a borda do universo. Aqui a gente vai explorar o infinito, não só com dados científicos de verdade, mas também com aquela curiosidade que acende quando a gente pensa no que existe além do que podemos ver. Vai ser uma jornada calma, para você ouvir, imaginar e até pegar no sono enquanto viaja pelo cosmos junto comigo. Antes da gente começar, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Assim você ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas e garante que vai estar por aqui na próxima aventura pelo espaço. O universo é como um palco onde a dança nunca para. Ao invés de uma borda física, como uma parede, o que existe é um limite do que conseguimos enxergar. A expansão contínua faz com que essa fronteira se afaste com o tempo, mas ela não é um fim real, e sim o alcance máximo da luz que já teve tempo de chegar até nós desde o início de tudo. É como olhar o horizonte no mar. Você enxerga até certo ponto, mas sabe que existe muito mais além do que os olhos alcançam. Esse limite é chamado de horizonte cosmológico. Ele marca a distância máxima de onde a luz conseguiu viajar até aqui desde o Big Bang. Por conta da expansão, essa distância é muito maior do que simplesmente multiplicar a idade do universo pela velocidade da luz. Na verdade, está em torno de 45 bilhões de anos-luz. Isso significa que existe muito mais universo além do que conseguimos observar, apenas escondido pelo tempo e pela distância. Muita gente se pergunta se o espaço é infinito. A resposta ainda é um mistério. Ele pode ser infinito ou finito sem bordas, dependendo da curvatura e da geometria do próprio espaço. Se o universo tiver uma curvatura positiva, como a superfície de uma esfera, ele seria finito, mas não teria um limite físico. Se for plano ou com curvatura negativa, é provável que seja infinito, estendendo-se para sempre. As observações mais recentes indicam que o universo é extremamente próximo de plano, o que sugere que ele pode não ter fim. Outro conceito importante é o horizonte de partículas, que define até onde conseguimos ver, considerando o tempo desde o início do universo. Mesmo agora, essa linha imaginária está crescendo, pois a luz de regiões cada vez mais distantes continua chegando. Mas, por mais que esse limite avance, sempre vai existir um espaço além dele, invisível para nós. É como se estivéssemos explorando um mapa que se desenha aos poucos, revelando territórios que sempre existiram, mas que só agora aparecem diante dos nossos olhos. Existe também o horizonte de eventos, que é diferente. Ele marca as regiões do universo que, mesmo no futuro, nunca conseguirão nos enviar sinais, porque estão se afastando mais rápido do que a luz pode viajar. Isso acontece por causa da energia escura, uma força misteriosa que acelera a expansão cósmica. Algumas galáxias estão indo embora para sempre, e nada, nem mesmo um feixe de luz, será capaz de alcançá-las. É como ver um navio desaparecer no horizonte, sabendo que ele nunca mais vai voltar. Outro limite interessante é a chamada esfera de Hubble. É uma região onde as galáxias se afastam mais rápido que a luz devido à expansão do espaço. Diferente do que parece, isso não viola as leis da física, porque não é a galáxia se movendo pelo espaço, e sim o próprio espaço se expandindo. Com o tempo, a esfera de Hubble muda, permitindo que algumas galáxias enviem sua luz até nós, enquanto outras desaparecem além dela. Para explicar a expansão sem bordas, os cientistas usam a analogia do balão inflando. Imagine formigas na superfície de um balão. Conforme o balão cresce, todas as formigas se afastam umas das outras, mas não existe um fora para onde a superfície esteja se expandindo. A expansão acontece dentro dessa própria superfície, sem precisar de algo externo. E qualquer formiga, em qualquer ponto,
vai achar que está no centro, porque tudo ao seu redor está se afastando igualmente. Outra comparação útil é pensar na superfície da Terra. Você pode viajar para qualquer direção e nunca encontrará uma borda. Se o universo tiver uma forma fechada, ele pode ser finito em tamanho, mas sem fronteiras reais. Mas, se for realmente plano e infinito, então não existe limite algum. A cada observação, as evidências apontam para um cosmos sem bordas, com o espaço se estendendo sem interrupção. Na física, a ideia de uma borda é problemática. Se existisse uma, ela representaria uma ruptura no tecido do espaço-tempo, o que não aparece em nenhum modelo confiável. O universo é definido como tudo que existe, então falar de um fora não faz sentido. Qualquer limite físico estaria, por definição, dentro do próprio universo, e a noção de contorno perde o sentido. Por isso, quando falamos em borda do universo, estamos nos referindo a limites observacionais e não a um fim real. São barreiras impostas pela velocidade da luz, pelo tempo desde o Big Bang e pela expansão acelerada. Além delas, o universo pode continuar normalmente, com as mesmas leis e estruturas que vemos por aqui. Outro ponto curioso é que, em qualquer lugar do universo, um observador verá algo parecido com o que vemos. Para cada ponto, existe um horizonte diferente, e todos têm a impressão de estar no centro. Essa simetria mostra que não há centro absoluto, nem fronteiras visíveis, apenas pontos de vista diferentes. Uma última imagem para imaginar essa expansão é a do pão com passas. Conforme o pão cresce no forno, todas as passas se afastam umas das outras. Não existe um espaço fora do pão onde ele esteja crescendo. O crescimento acontece dentro dele mesmo. Assim é o universo. Uma expansão interna, sem paredes ou tetos, só mais espaço surgindo a cada instante. No fim, a chamada borda é apenas um limite da nossa visão. Além dela, pode haver infinitos mundos, estrelas, galáxias e talvez até fenômenos que ainda nem imaginamos. A única certeza é que o universo não tem paredes e que essa dança da expansão não vai parar tão cedo. É um espetáculo silencioso e eterno, acontecendo bem acima das nossas cabeças, enquanto nós, aqui, tentamos entender só um pedacinho dessa imensidão. A luz mais antiga do cosmos, sussurros da infância do universo. A radiação cósmica de fundo é como um eco muito antigo, vindo de um passado tão distante que chega a ser difícil imaginar. Ela é a luz mais velha que conseguimos detectar, emitida quando o universo tinha apenas 380 mil anos de idade. Naquela época, o cosmos era um oceano quente e brilhante, cheio de partículas e radiação misturados. À medida que ele se expandia e esfriava, essas partículas finalmente se uniram para formar átomos, permitindo que a luz viajasse livremente pelo espaço pela primeira vez. Essa luz inicial não era visível como a que conhecemos hoje. Ao longo de bilhões de anos, a expansão do espaço esticou seu comprimento de onda, transformando-a em micro-ondas. É por isso que ela é chamada de radiação cósmica, de fundo em micro-ondas. Hoje ela banha todo o universo de forma uniforme, chegando até nós de todas as direções, como um véu suave que cobre o céu invisível aos nossos olhos, mas perfeitamente detectável por antenas sensíveis. Descobrir essa radiação foi como encontrar uma fotografia do universo bebê. Ela carrega impressões sutis das condições iniciais do cosmos, revelando onde a matéria era um pouco mais densa e onde era um pouco mais rarefeita. Essas pequenas diferenças foram as sementes que, com o tempo, cresceram e formaram estrelas, galáxias e todos os grandes agrupamentos que vemos no céu hoje. É como olhar para as primeiras pinceladas de uma pintura gigantesca. A radiação cósmica de fundo não vem de um ponto específico, mas de todos os lugares ao mesmo tempo.
É como se estivéssemos cercados por um horizonte luminoso, vindo de uma época em que o universo inteiro era mais simples, mas já continha em si as bases de tudo o que viria depois. Quando olhamos para ela com instrumentos adequados, estamos literalmente olhando para o passado mais distante possível. Se pudéssemos enxergar essa radiação com nossos próprios olhos, o céu estaria completamente preenchido por uma luz suave e uniforme. Ela seria o pano de fundo de todas as estrelas e galáxias, lembrando constantemente que tudo o que vemos hoje já foi, um dia, um simples mar de energia. Essa radiação é a fronteira visual mais antiga que conseguimos alcançar, e além dela está uma era ainda mais misteriosa, antes da luz poder viajar livremente. A velocidade da luz e o limite da nossa janela cósmica. Quando olhamos para o céu noturno, estamos sempre olhando para o passado. Isso acontece porque a luz, por mais rápida que seja, leva tempo para viajar pelo espaço. A velocidade da luz, de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, é a lei cósmica que define até onde conseguimos enxergar. Não importa o quanto tentemos, nunca conseguiremos observar nada que esteja além do que a luz teve tempo de alcançar desde o nascimento do universo. Esse limite cria uma espécie de esfera de visibilidade ao nosso redor, chamada de horizonte observável. Tudo o que está dentro dessa esfera já enviou luz ou outra radiação que conseguiu chegar até nós desde o Big Bang. Tudo o que está além dessa fronteira continua invisível, não por estar escondido atrás de algo, mas porque sua luz simplesmente não teve tempo de chegar até aqui. A expansão do universo torna essa fronteira ainda mais complexa. Galáxias que estavam próximas no passado podem hoje estar se afastando tão rápido que a luz que elas emitem agora jamais chegará até nós. É como tentar alcançar um barco à deriva que está sendo levado por uma corrente mais veloz do que você pode nadar. Não importa o quanto se esforce, ele continuará fugindo do seu alcance. Além disso, esse limite não é fixo, pois a cada segundo que passa, a luz proveniente de regiões cada vez mais distantes consegue alcançar a Terra. Isso significa que, em teoria, o nosso horizonte observável cresce com o tempo, revelando pouco a pouco partes do cosmos que antes eram inacessíveis à nossa visão. É como se, em uma noite muito escura, alguém fosse acendendo pequenas luzes no horizonte, uma a uma, conforme os anos passam. Por outro lado, existem regiões do universo que já estiveram dentro da nossa visão, mas que agora se afastam tão rápido devido à expansão que nunca mais poderemos observá-las. Essas áreas estão efetivamente sendo arrancadas do nosso horizonte cósmico. A sensação é parecida com assistir um espetáculo em que algumas luzes do palco começam a se apagar para sempre, deixando apenas a lembrança do que vimos. A velocidade da luz, portanto, não é apenas um dado científico curioso. Ela é a régua que mede o alcance do nosso olhar no cosmos, o guardião dos segredos do universo e o lembrete de que, por mais avançada que seja nossa tecnologia, sempre existirá um limite natural para o que conseguimos enxergar. Esse limite é também uma fronteira para nossa imaginação, que tenta preencher o vazio com teorias, hipóteses e sonhos sobre o que existe além. O mistério da força invisível que acelera o universo. Quando olhamos para o céu noturno, imaginamos que o espaço é calmo e imutável, mas, na verdade, o universo está em constante movimento e expansão. Durante muito tempo, acreditou-se que a gravidade, com sua força de atração, deveria desacelerar essa expansão ao longo dos bilhões de anos. No entanto, observações detalhadas revelaram algo completamente inesperado. O universo não está apenas se expandindo, mas fazendo isso cada vez mais rápido. Essa descoberta foi tão surpreendente que abalou profundamente a cosmologia moderna.
O responsável por essa aceleração é algo misterioso e invisível, que os cientistas chamam de energia escura. Embora não possamos vê-la ou tocá-la, ela parece compor cerca de 70% de toda a energia do cosmos. Diferente da matéria comum, que se aglomera para formar estrelas e galáxias, a energia escura atua como uma força contrária à gravidade, empurrando o tecido do espaço para se expandir mais rápido com o passar do tempo. A descoberta dessa força invisível ocorreu no final da década de 1990, quando duas equipes de astrônomos estudavam supernovas distantes para medir a taxa de expansão do universo. Em vez de encontrarem sinais de desaceleração, perceberam que essas explosões estavam mais distantes do que o esperado, evidenciando uma aceleração cósmica. Foi um momento histórico que rendeu o Prêmio Nobel de Física aos líderes dessas pesquisas. Apesar de seu nome, não sabemos exatamente o que é a energia escura. Alguns cientistas propõem que seja uma propriedade intrínseca do próprio espaço, uma espécie de pressão que surge do vácuo. Outros sugerem que pode estar relacionada a campos quânticos ainda desconhecidos, ou até mesmo indicar que a gravidade não funciona exatamente como pensamos em escalas muito grandes. Cada hipótese abre caminhos fascinantes para novas descobertas, mas também levanta perguntas ainda mais profundas. O efeito da energia escura é mais perceptível nas maiores distâncias cósmicas. Em regiões onde a gravidade de aglomerados de galáxias ainda é forte, a expansão pode ser parcialmente contida. Mas nos vastos espaços entre essas estruturas, a força misteriosa domina e acelera o afastamento das galáxias. Isso significa que, em um futuro distante, a maioria das galáxias que hoje conseguimos ver poderá desaparecer para sempre do nosso horizonte observável, tornando o universo cada vez mais solitário e escuro. Estudar a energia escura não é apenas um desafio científico, mas também uma corrida contra o tempo, pois sua influência molda diretamente o destino final do cosmos. Será que a expansão continuará acelerando indefinidamente, diluindo todas as estruturas? Ou poderá mudar de comportamento no futuro? Cada nova observação de galáxias distantes e cada medição da radiação cósmica de fundo pode trazer pistas cruciais. O que sabemos, por enquanto, é que a energia escura continua sendo uma das maiores e mais intrigantes incógnitas da ciência moderna. Quando a luz se perde no oceano cósmico. Ao olharmos para o céu noturno, a luz das galáxias distantes que chega até nós é como uma mensagem enviada há bilhões de anos, atravessando o vazio do espaço. No entanto, o universo não é estático, ele está em constante expansão. Essa expansão, impulsionada pela energia escura, faz com que essas galáxias se afastem de nós cada vez mais rapidamente, modificando o destino dessa luz. Com o passar de trilhões de anos, a distância entre nós e essas galáxias será tão grande que a própria luz que elas emitem não conseguirá mais nos alcançar. É como se estivéssemos numa ilha e o farol de outra ilha, cada vez mais afastada, se apagasse lentamente, não porque deixou de brilhar, mas porque as ondas de luz não conseguem mais vencer o afastamento crescente. Esse fenômeno ocorre porque a expansão do espaço pode fazer com que objetos se afastem a velocidades maiores que a da própria luz, sem violar as leis da física. Quando isso acontece, os fótons que partem dessas galáxias ficam presos em regiões do espaço que se afastam de nós mais rápido do que eles podem viajar, tornando-se eternamente inalcançáveis. No futuro remoto, mesmo as galáxias que hoje conseguimos observar acabarão desaparecendo da nossa vista. Seus sinais serão esticados pelo efeito do desvio para o vermelho, até comprimentos de onda tão longos que nossos instrumentos não conseguirão detectá-los.
Será como se essas galáxias fossem engolidas por um horizonte cósmico invisível. Esse horizonte é semelhante ao que existe ao redor de um buraco negro, mas em escala universal. É a fronteira a partir da qual nenhuma luz pode chegar até nós, não por causa de uma força gravitacional extrema, mas devido à expansão acelerada do próprio espaço-tempo. Em um futuro inimaginavelmente distante, o céu noturno poderá ser muito mais vazio e silencioso do que é hoje. As galáxias vizinhas do nosso grupo local serão as únicas que permanecerão visíveis, enquanto todo o resto do cosmos desaparecerá na escuridão eterna, deixando para trás apenas memórias e registros de que um dia existiram. Mensagens vermelhas do fim do mundo cósmico. Quando olhamos para as galáxias mais distantes do universo, percebemos algo curioso. A luz delas chega até nós mais esticada, mais puxada para tons avermelhados. Esse fenômeno é chamado de desvio para o vermelho, ou redshift, e acontece porque o próprio tecido do espaço está se expandindo. É como se estivéssemos assistindo a um filme antigo, mas com a imagem cada vez mais distorcida e a trilha sonora tocando em câmera lenta. Quanto mais longe a galáxia, mais intensa é essa mudança de cor. Mas existe um limite nesse jogo cósmico. A expansão do universo não apenas afasta as galáxias, mas as empurra para velocidades tão extremas que, um dia, a luz que elas emitem não conseguirá mais nos alcançar. Em vez de vermos pontos brilhantes no céu, veremos um escuro profundo onde antes havia constelações de mundos distantes. Essa mudança não é resultado de um desligamento súbito, mas de um processo gradual, que já está acontecendo diante de nossos olhos, apenas em uma escala de tempo muito maior que a vida humana. O redshift extremo é como um bilhete de despedida que o universo envia para nós. Cada fóton que recebemos de uma galáxia distante é um sobrevivente de uma longa e difícil viagem, tendo atravessado bilhões de anos-luz em um mar de espaço em expansão. Porém, com o tempo, esses viajantes de luz chegarão tão enfraquecidos e deslocados para o vermelho que não serão mais detectáveis por nenhum instrumento. É como se o universo fosse cobrindo seu passado com um manto invisível. O mais impressionante é que essa despedida luminosa não é causada por poeira, nuvens ou obstáculos, mas pelo próprio crescimento do espaço. Imagine balões pintados com pequenas estrelas. Conforme inflamos o balão, as estrelas se afastam e a luz que viaja entre elas é esticada. Se continuarmos inflando para sempre, chega um ponto em que as estrelas mais distantes desaparecerão do nosso campo de visão, não porque deixaram de existir, mas porque a luz delas não consegue mais vencer a expansão. Isso também significa que, em um futuro extremamente distante, o céu visto por uma civilização avançada poderá ser muito mais vazio e silencioso do que o que conhecemos hoje. Sem as pistas deixadas pelo redshift, eles talvez nunca descubram que o universo foi, um dia, um lugar repleto de galáxias vibrantes espalhadas em todas as direções. Para esses observadores, o cosmos parecerá pequeno, tranquilo e isolado, mesmo que sua verdadeira história tenha sido grandiosa e caótica. Assim, o desvio para o vermelho extremo não é apenas um fenômeno físico, mas uma mensagem poética do universo. Ele nos lembra que estamos vivendo em uma era privilegiada, capaz de ver o passado cósmico antes que ele desapareça para sempre na escuridão. Cada fóton vermelho que captamos é um sussurro vindo de um tempo e lugar que, um dia, estarão para sempre fora do nosso alcance, preservados apenas na memória da luz que já chegou até nós. Olhos que alcançam o impossível, os telescópios do limite. Observar as regiões mais distantes do universo é como tentar enxergar o brilho de uma vela a bilhões de quilômetros de distância.
Os telescópios modernos foram projetados justamente para isso, combinando óptica de precisão, sensores ultrassensíveis e softwares avançados que permitem extrair informações mesmo de sinais incrivelmente fracos. Ao captar essa luz que viajou por bilhões de anos, eles não apenas mostram imagens, mas revelam capítulos da história cósmica, gravados na própria radiação que nos alcança. Essas máquinas incríveis vão muito além de simples lentes apontadas para o céu. Cada observatório moderno é o resultado de décadas de avanços na engenharia e na física, com espelhos gigantescos capazes de refletir a luz com precisão atômica e instrumentos que detectam radiação em faixas invisíveis ao olho humano, como o infravermelho e o rádio. É assim que conseguimos enxergar galáxias tão antigas que se formaram quando o universo ainda estava em sua infância. O papel dessas tecnologias é ampliar nossos horizontes de observação, superando limitações impostas pela atmosfera, pela sensibilidade dos sensores e até pelo próprio limite da velocidade da luz. Enquanto telescópios baseados na Terra enfrentam a turbulência atmosférica, instrumentos espaciais como o Hubble e o James Webb orbitam fora do nosso planeta, captando imagens com uma nitidez impossível de alcançar no solo. Essa vantagem é crucial para detectar sinais tênues vindos de regiões extremamente distantes. Mais do que imagens bonitas, os dados coletados revelam informações vitais sobre a composição química, a temperatura e a velocidade de afastamento das galáxias distantes. Ao estudar esses detalhes, os astrônomos conseguem reconstruir a cronologia da formação estelar, entender como a matéria se distribuiu no cosmos e até inferir a presença de elementos essenciais para a vida em outras partes do universo. Cada nova geração de telescópios amplia nossa capacidade de exploração. Com projetos ainda mais ambiciosos, como o Extremely Large Telescope e o Square Kilometre Array, espera-se alcançar distâncias e detalhes nunca antes imaginados, talvez chegando o mais próximo possível do momento em que as primeiras estrelas se acenderam. Esses instrumentos estão empurrando o limite da observação para eras quase intocáveis. Assim, os telescópios modernos se tornaram verdadeiros portais para o passado profundo, abrindo uma janela para épocas em que o universo era um lugar radicalmente diferente do que conhecemos hoje. Quanto mais longe olhamos, mais recuamos no tempo e mais aprendemos sobre as forças que moldaram tudo o que existe. Eles não apenas mostram onde estamos, mas também até onde podemos chegar com a curiosidade humana. Um universo plano, curvado ou enrolado como um laço. Quando os cosmólogos falam sobre a forma do universo, não estão pensando em algo que possamos ver de fora, como um planeta ou uma bola. A questão é muito mais sutil. Trata-se da geometria do próprio espaço-tempo. A gravidade, descrita pela teoria da relatividade geral de Einstein, não apenas deforma o espaço ao redor de planetas e estrelas, mas também pode curvar todo o tecido cósmico, dependendo da quantidade total de matéria e energia que ele contém. Essa curvatura, por sua vez, determina se o universo é plano, aberto ou fechado. Um universo plano significa que, em grande escala, as linhas paralelas nunca se encontram e a geometria obedece às mesmas regras que aprendemos na escola, como a soma dos ângulos de um triângulo ser igual a 180 graus. Esse cenário está intimamente ligado a um equilíbrio delicado. A densidade total de matéria e energia é exatamente a necessária para frear a expansão ao infinito, mas sem fazê-la colapsar. Curiosamente, medições modernas, como as do satélite Planck, indicam que vivemos em um cosmos muito próximo da planicidade perfeita, com margem de erro mínima. No caso de um universo fechado, a curvatura é positiva, como a superfície de uma esfera. Aqui, se você viajar sempre em linha reta,
eventualmente retornará ao ponto de partida, assim como acontece com um avião que dá a volta ao mundo. Em termos cósmicos, isso significaria que a gravidade acabaria vencendo a expansão, fazendo o universo contrair-se no futuro, num evento conhecido como Big Crunch. Seria um ciclo cósmico em que nascimento e morte do universo se repetiriam eternamente. Já num universo aberto, a curvatura é negativa, parecida com a superfície de uma sela de cavalo. Esse tipo de geometria implica que a expansão nunca cessará, acelerando para sempre. As galáxias se afastariam cada vez mais, a densidade de matéria cairia a valores ínfimos, e no futuro distante, o universo ficaria frio, escuro e praticamente vazio. É o chamado Big Freeze, um fim silencioso e solitário. O que torna essa discussão fascinante é que a forma do universo não é apenas uma curiosidade matemática. Ela dita o destino cósmico. Além disso, medições cada vez mais precisas da radiação cósmica de fundo e da distribuição das galáxias têm mostrado um quadro surpreendente. O universo parece quase exatamente plano, mas ainda há incertezas sutis que mantêm viva a possibilidade de pequenas curvaturas. Mesmo que nosso universo seja plano dentro da precisão atual, a questão permanece aberta. Será ele absolutamente plano ou apenas muito próximo disso? Pequenas curvaturas poderiam estar além da nossa capacidade de medição, escondidas pela vastidão do espaço e pela limitação do que podemos observar. No fim das contas, essa pergunta toca um limite profundo, não apenas de nossa tecnologia, mas do próprio conhecimento humano sobre a arquitetura do cosmos, o horizonte de eventos no universo em expansão. Quando falamos sobre o universo em expansão, um conceito que aparece e fascina é o horizonte de eventos. Ele funciona como uma linha invisível, um limite além do qual eventos não podem mais afetar um observador, mesmo que eles estejam acontecendo agora ou no futuro. Diferente do horizonte observável, que é definido pelo passado da luz que conseguimos captar, o horizonte de eventos é uma fronteira que define o futuro, o que jamais poderá chegar até nós, por mais que o tempo passe. Imagine estar em um barco no meio de um rio que corre rápido demais. Se uma folha cai rio acima, ela nunca poderá alcançar o barco, porque a correnteza a leva embora na direção oposta. No universo, essa correnteza é a expansão acelerada do espaço. Regiões distantes do cosmos estão se afastando da Terra tão rapidamente que a luz emitida por elas agora não poderá mais cruzar o espaço até nós. Esses lugares estão além do nosso horizonte de eventos. Esse horizonte cria uma espécie de bolha cósmica ao nosso redor, dentro da qual podemos esperar, receber sinais e interagir de algum modo. Tudo o que está fora dessa bolha, mesmo que exista, permanece eternamente inacessível. Isso é muito diferente do que imaginávamos há algumas décadas, quando acreditávamos que o universo poderia ser visto integralmente com equipamentos cada vez melhores. Agora sabemos que existem limites fundamentais, impostos pela própria natureza da expansão do espaço e pelo comportamento da luz. No horizonte de eventos, o tempo parece se comportar de forma estranha. Para um observador, eventos além desse limite nunca se tornam visíveis ou influentes, mas para quem está lá, o universo pode parecer normal. É uma divisão definitiva entre regiões do espaço-tempo que, apesar de coexistirem, nunca poderão se comunicar diretamente. Esse conceito também tem paralelos com os horizontes dos buracos negros, onde nada, nem mesmo a luz, pode escapar da região interna. No universo em expansão, o horizonte de eventos é como um limite cósmico que, em vez de aprisionar, separa partes do cosmos de forma irrevogável. Entender o horizonte de eventos é fundamental para compreender os limites do nosso conhecimento e os mistérios do destino do universo. Ele mostra que, mesmo que o cosmos seja vasto e cheio de maravilhas,
Há regiões que, por razões físicas profundas, permanecerão para sempre fora do nosso alcance e compreensão direta. Universos além do nosso, o conceito de multiverso e seus possíveis limites. A ideia de que nosso universo pode não ser único é um dos conceitos mais fascinantes e desafiadores da física moderna. O multiverso é a hipótese de que existem múltiplos universos, talvez infinitos, coexistindo em realidades paralelas ou em diferentes bolhas cósmicas. Cada um desses universos pode ter suas próprias leis físicas, constantes e até dimensões, criando um cenário vasto e surpreendente que expande a noção tradicional do cosmos. Essa ideia surge de várias teorias, como a inflação cósmica eterna, que sugere que logo após o Big Bang, o universo passou por uma fase de expansão acelerada que nunca cessou completamente. Essa inflação pode ter gerado inúmeras bolhas de espaço-tempo, cada uma evoluindo de forma independente, criando universos distintos. Assim, o nosso universo seria apenas uma dessas bolhas, uma pequena parte dentro de uma realidade muito maior. Além disso, conceitos da mecânica quântica indicam que, em níveis subatômicos, múltiplas possibilidades coexistem simultaneamente, dando origem à ideia de universos paralelos onde diferentes decisões e acontecimentos se desenrolam em realidades alternativas. Essa visão desafia a percepção comum de um único caminho temporal e sugere que existe um número imenso de versões de tudo o que já aconteceu, acontecendo em universos diferentes. Entretanto, esses multiversos não são diretamente observáveis com as tecnologias atuais, o que torna seu estudo mais especulativo e teórico. Suas possíveis fronteiras, se existirem, podem ser muito diferentes das noções tradicionais de borda, já que, por definição, cada universo estaria separado de outro por algum tipo de espaço ou dimensão que impede a interação direta entre eles. O desafio dos limites do multiverso também envolve questões filosóficas e científicas profundas. Se esses universos são infinitos, como podemos definir uma fronteira? E se são finitos, o que existe além deles? A resposta a essas perguntas ainda está no campo das hipóteses, com poucas pistas concretas, mas com muito espaço para a imaginação e a pesquisa futura. Por enquanto, o conceito de multiverso expande nosso horizonte para além do conhecido, provocando reflexões sobre a natureza da realidade e o que significa existir. Ele nos lembra que, apesar de todo o nosso conhecimento, o cosmos pode ser muito mais vasto e complexo do que qualquer uma das nossas teorias atuais consegue abarcar. Além da borda, a possibilidade de universos paralelos. Quando pensamos na borda do universo, muitas vezes imaginamos um limite físico, uma parede invisível onde tudo termina. Mas algumas teorias sugerem algo muito mais intrigante: que além dessa borda, possa haver outros universos paralelos coexistindo ao lado do nosso. Esses universos poderiam existir em dimensões diferentes, com propriedades físicas próprias e até leis que nem conseguimos imaginar. A ideia de universos paralelos surge em vários campos da física, especialmente na mecânica quântica e na teoria das cordas. Segundo algumas interpretações, cada escolha, cada evento, pode criar ramificações infinitas, dando origem a uma infinidade de realidades simultâneas. Isso implica que, enquanto vivemos nossa versão da história, outras versões vivem suas próprias trajetórias em mundos paralelos. Esses universos paralelos estariam separados de nós por barreiras invisíveis, talvez dimensões extras que não podemos perceber diretamente. Isso significa que, embora possam estar muito próximos em algum sentido, seriam inacessíveis para nós, e vice-versa. São realidades coexistentes, mas sem interação direta, como páginas diferentes de um livro que não podem ser lidas simultaneamente. Ainda que fascinante,
essa possibilidade é extremamente difícil de testar ou comprovar. Não temos atualmente instrumentos capazes de detectar esses universos ou sinais deles, o que deixa o assunto no campo da especulação científica e filosófica. Mesmo assim, a ideia ajuda a expandir nossa visão do cosmos e nos desafia a pensar além dos limites do observável. Se esses universos realmente existem, eles podem influenciar nosso próprio universo de maneiras sutis, talvez explicando mistérios como a matéria escura ou a origem das constantes físicas. Pesquisadores continuam buscando evidências indiretas que possam apontar para essas realidades paralelas, seja em experimentos de física de partículas ou em observações astronômicas. No fundo, a ideia de universos paralelos nos convida a imaginar que o cosmos é muito mais vasto e diverso do que podemos compreender, e que nossa existência pode ser apenas uma entre inúmeras outras versões espalhadas pelo multiverso. O futuro da visão cósmica. Máquinas que vão enxergar mais longe. Desde os primeiros telescópios construídos há centenas de anos, até os sofisticados observatórios espaciais que temos hoje, a humanidade vem ampliando sua visão do cosmos com máquinas cada vez mais poderosas. O futuro da observação do universo promete ir muito além do que já alcançamos, graças a uma nova geração de tecnologias que poderá desvendar segredos ocultos nas profundezas do espaço e do tempo, transformando nossa compreensão do cosmos. Os próximos telescópios serão gigantescos, com espelhos de dezenas de metros de diâmetro, capazes de captar uma quantidade imensa de luz, mesmo daquela emitida por estrelas e galáxias muito distantes e tênues. Isso permitirá observar não apenas os corpos celestes que já conhecemos, mas também objetos extremamente antigos, formados nos primeiros instantes após o Big Bang. A precisão e sensibilidade desses equipamentos serão tão grandes que será possível detectar a assinatura de moléculas e elementos químicos em atmosferas de exoplanetas, abrindo caminho para a busca por vida fora da Terra. Além do tamanho físico, essas máquinas contarão com sensores que detectam faixas do espectro eletromagnético atualmente invisíveis para nós. Por exemplo, o infravermelho, que consegue penetrar nuvens de poeira cósmica, revelando regiões de formação estelar que hoje permanecem escondidas. Outros instrumentos poderão captar ondas gravitacionais e partículas cósmicas, fornecendo uma visão completamente nova do universo que não depende da luz convencional. Essa abordagem multimodal será essencial para entender fenômenos complexos, como buracos negros, colisões de estrelas e a misteriosa matéria escura. O avanço na inteligência artificial e no processamento de dados também será um diferencial decisivo. Os futuros observatórios gerarão volumes colossais de informações, muito além do que humanos conseguiriam analisar em tempo real. Sistemas automatizados serão capazes de identificar padrões, detectar eventos raros e até antecipar descobertas, acelerando o ritmo da ciência e abrindo novas fronteiras. Essa interação entre máquinas poderosas e algoritmos inteligentes vai transformar a astronomia em uma ciência ainda mais dinâmica e exploratória. Outra revolução virá da construção de redes globais e espaciais de telescópios trabalhando em conjunto. Combinando sinais de diferentes pontos do planeta e do espaço, essas redes conseguirão criar imagens com resolução sem precedentes, como se fossem gigantescos olhos cósmicos, capazes de observar detalhes minúsculos em objetos extremamente distantes. Isso permitirá, por exemplo, observar a superfície de exoplanetas ou mapear com precisão as estruturas ao redor de buracos negros. Por fim, as futuras missões espaciais poderão explorar regiões do universo que hoje são inacessíveis, enviando sondas e telescópios
para órbitas muito além da Terra, ou até mesmo para locais fora do sistema solar. Esses instrumentos estarão menos sujeitos a interferências e terão visões privilegiadas, capturando sinais que nunca chegaram até nós antes. Cada avanço tecnológico representa um passo mais próximo de compreender a origem, evolução e destino do universo, além de expandir nossa capacidade de encontrar respostas para perguntas que ainda nem sabemos formular. O futuro da visão cósmica será uma mistura de gigantes tecnológicos, inteligência artificial avançada e colaboração global, abrindo portas para descobertas que podem revolucionar a ciência, a filosofia e a própria visão que temos do nosso lugar no cosmos. A cada nova geração de máquinas, aproximamo-nos mais da essência do universo, enxergando o invisível e explorando o desconhecido, construindo um legado que ultrapassará gerações. Um cosmos dobrado, a estranha geometria do espaço. A topologia cósmica é o estudo da forma e estrutura global do universo e revela que o espaço-tempo pode ser muito mais complexo do que nossa experiência cotidiana nos permite imaginar. Embora o universo pareça infinito, plano e homogêneo quando observamos em grandes escalas, ele pode conter dobras, conexões e curvaturas sutis que transformam completamente a sua geometria, criando efeitos surpreendentes e desafiando nossa intuição sobre o que é espaço. Para entender essa ideia, imagine uma folha de papel perfeitamente plana, que representa um universo simples e infinito. Se você dobrar essa folha formando um tubo ou uma esfera e colar as bordas, terá um espaço finito, mas sem bordas, onde, se viajar em linha reta, acabará retornando ao ponto de partida, mesmo sem perceber que saiu do lugar inicial. Da mesma forma, o universo pode estar enrolado ou dobrado em dimensões que não conseguimos perceber diretamente, fazendo com que o espaço seja finito, mas sem um limite aparente. Essas dobras na estrutura do espaço-tempo podem afetar a maneira como a luz viaja pelo cosmos. Em certos modelos, a luz pode percorrer múltiplos caminhos para chegar até nós, criando imagens duplicadas, distorcidas ou até refletidas de objetos distantes. Isso pode explicar fenômenos como a repetição de padrões na radiação cósmica de fundo, o eco do universo primordial, e pode fornecer pistas valiosas sobre a verdadeira forma do cosmos. Além disso, uma topologia não trivial implica que o universo tem uma geometria global diferente da que estamos acostumados a pensar. Isso significa que, mesmo que localmente o espaço pareça plano, quando olhamos para escalas enormes, podemos descobrir que ele é curvado e conectado de maneiras complexas, como um enorme laço cósmico que dobra e entrelaça o espaço-tempo. Essa estrutura teria implicações profundas na forma como entendemos a origem, evolução e até o destino final do universo. Detectar essa topologia é um dos maiores desafios da cosmologia moderna. Cientistas analisam cuidadosamente a radiação cósmica de fundo em busca de padrões repetidos e simetrias que possam indicar uma estrutura espacial enrolada. Além disso, mapas detalhados da distribuição das galáxias no universo ajudam a identificar possíveis assinaturas dessas dobras, mas até agora, os resultados são inconclusivos, deixando a questão em aberto e repleta de mistérios. O conceito de um universo com topologia complexa nos leva a pensar que a vastidão do cosmos não é apenas uma extensão infinita e uniforme, mas uma estrutura dinâmica e multifacetada, onde espaço e tempo se entrelaçam, formando uma tapeçaria cósmica com dobras e conexões. É uma visão que expande não só nossa compreensão científica, mas também a nossa imaginação sobre o que é o universo e como ele funciona em seu nível mais fundamental. Universos de computador, recriando o infinito em simulações.
As simulações cosmológicas são uma das ferramentas mais poderosas e fascinantes que os cientistas têm para entender o universo. Como não podemos viajar para outras galáxias, nem observar diretamente todas as fases da história cósmica, recorremos a supercomputadores que recriam digitalmente o cosmos desde seus primeiros instantes. Essas simulações são capazes de modelar bilhões de anos de evolução cósmica, permitindo-nos explorar como matéria, energia e forças fundamentais interagem para formar as estruturas que vemos hoje, além de sugerir como o universo pode ser em suas bordas e além delas. O processo começa com os dados observacionais mais precisos, como os fornecidos pela radiação cósmica de fundo, que é o eco da infância do universo. A partir dessas informações, os modelos computacionais simulam a evolução da matéria escura, da matéria comum e da energia escura em escalas enormes, reproduzindo a formação de galáxias, aglomerados e vastas estruturas em forma de teia cósmica. Com o aumento constante da capacidade computacional, hoje é possível simular volumes de universo imensos com detalhes surpreendentes, aproximando cada vez mais a realidade das simulações. Essas recriações digitais têm revelado que o universo, apesar de parecer caótico, segue padrões bem definidos e previsíveis. A forma como as galáxias se agrupam, a velocidade com que se afastam e a influência da energia escura podem ser compreendidas através dessas simulações, que testam teorias físicas em um laboratório virtual. Mais importante ainda, elas nos ajudam a estudar o que ocorre além do universo observável, onde não temos dados diretos, e a entender os possíveis limites ou infinitudes do cosmos. Um dos insights mais impressionantes das simulações é como a energia escura atua para acelerar a expansão, afastando as galáxias umas das outras e alterando a forma como o universo cresce em escala. As simulações mostram que, no futuro, as galáxias que hoje vemos poderão se tornar invisíveis devido à expansão acelerada, o que reforça a ideia de que existe um horizonte cósmico intransponível. Esse horizonte limita o que podemos observar e possivelmente o que podemos alcançar, indicando que o universo pode ser maior do que conseguimos perceber e talvez tenha uma borda invisível definida pela expansão acelerada. Além disso, as simulações exploram diferentes modelos cosmológicos, incluindo universos com diferentes quantidades de matéria, energia e diferentes formas de curvatura do espaço. Com isso, elas ajudam a prever se o universo é plano, aberto ou fechado, e quais seriam as consequências para o seu futuro. Através dessas experiências virtuais, cientistas podem testar cenários extremos, como a presença de múltiplos universos ou topologias não triviais, que desafiam o entendimento tradicional da cosmologia. Outro aspecto crucial das simulações é sua capacidade de incorporar a física quântica e a relatividade geral, permitindo estudar fenômenos complexos como buracos negros e ondas gravitacionais que influenciam diretamente a evolução do cosmos. Essa integração torna as simulações cada vez mais realistas e abrangentes, ajudando a conectar os pequenos detalhes da física fundamental com as enormes escalas do universo. Mas talvez o mais fascinante seja como essas recriações digitais nos permitem visualizar o universo em sua totalidade, uma entidade viva, dinâmica e em constante transformação. Através das simulações, podemos ver o universo se formando, crescendo, envelhecendo e até imaginar seu possível fim, seja em um Big Crunch, um Big Bang Freeze ou outras possibilidades que ainda estamos começando a compreender. Simulações cosmológicas também estão ajudando a desvendar mistérios como a natureza da matéria escura, que representa a maior parte da massa do universo, mas que ainda não conseguimos detectar diretamente.
Ao testar como essa matéria invisível influencia a formação das galáxias e a expansão do universo, os cientistas ganham pistas valiosas para futuras descobertas experimentais. Além disso, com a crescente integração de inteligência artificial e aprendizado de máquina, as simulações estão se tornando mais rápidas e eficientes, capazes de analisar grandes conjuntos de dados e identificar padrões ocultos que passariam despercebidos em análises tradicionais. Essa combinação entre computação avançada e ciência está abrindo uma nova era na exploração do cosmos, onde a fronteira entre o real e o simulado se torna cada vez mais tênue. Finalmente, as simulações nos mostram que o universo pode ser tanto finito quanto infinito, dependendo das condições iniciais e das leis que governam sua evolução. Elas nos ajudam a entender se há um limite físico real para o cosmos ou se ele continua para além do que podemos imaginar, envolvendo dimensões extras ou múltiplos universos. Ao recriar o infinito em computadores, estamos dando passos essenciais para responder algumas das perguntas mais profundas que a humanidade já fez. Chegamos ao fim dessa viagem pelo infinito, explorando os mistérios da borda do universo e os limites do cosmos que ainda desafiam nossa compreensão. A vastidão do espaço é muito maior do que nossos olhos conseguem alcançar. E mesmo com toda a tecnologia e conhecimento, muitas perguntas continuam sem resposta, mostrando que o universo é tão fascinante quanto inesgotável. Enquanto avançamos na ciência, desenvolvendo telescópios cada vez mais potentes e simulando universos inteiros em computadores, ampliamos nossos horizontes e a forma como entendemos nossa própria existência. Cada descoberta nos aproxima de entender como tudo começou, como evoluímos e qual pode ser o destino final desse cosmos que habitamos. Obrigado por acompanhar essa jornada cósmica comigo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com quem também ama o universo e não esqueça de se inscrever no canal para continuar explorando os segredos do cosmos juntos. Até a próxima viagem!